Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de comentar uma postagem do Rodrigo Custódio no seu canal, feita recentemente, onde ele dá voz ao pastor Arilton Oliveira. Vamos ouvi-lo atentamente e depois a gente comenta a sua fala do pastor Arilton, e em seguida a gente vai fazer uma análise breve e rápida de um texto de Apocalipse, capítulo 7, que é o texto que descreve o selamento de 144 mil, ok? Então vamos ouvir o pastor Arilton aqui. Deixa eu aumentar o volume para que você ouça com muita atenção. Por que a Igreja Adventista não vai ser substituída por um outro movimento mais leal à revelação divina? Porque nós temos um profeta moderno. Nós temos em Ellen G. White o cumprimento profético de Apocalipse 12, 17, 19 e 10. Nós temos uma profetisa. Nós brasileiros amamos Ellen G. White. Só não seguimos, mas nós amamos. De que adianta amar se não seguimos? E aí a gente começa a ler Ellen G. White e percebe quantas vezes estamos nos afastando das orientações que Deus nos deu através dela. Nós precisamos ler mais do que essa mulher escreveu e, sobretudo, buscar a ajuda de Deus para viver os princípios que ela ensinou em suas páginas. E, finalmente, o conceito de sacudidura escatológica. Eu não tenho muito tempo, eu só tenho agora alguns minutinhos, mas eu queria terminar colocando na sua mente a seguinte imagem. O que é a sacudidura escatológica? O conceito que nós temos de sacudidura escatológica. Deus tem na Igreja Adventista o seu remanescente fiel, mas a maioria dos fiéis de Deus não estão ainda no Adventismo. Eles estão lá fora em Babilônia. Mas a maioria dos fiéis de Deus não estão ainda no Adventismo. Eles estão lá fora em Babilônia. Deus vai fazer um chamado para os sinceros dele que estão lá fora e eles vão se unir ao remanescente. Deus vai fazer um chamado para os sinceros dele que estão lá fora e eles vão se unir ao remanescente. Agora, o conceito de sacudidura é que a igreja vai ser sacudida, o trigo e o joio. E quem é que sairá fora? O joio. O trigo fica. Então, nessa sacudidura final, os infiéis sairão da igreja. E eles darão lugar aos sinceros de Deus que estão em Babilônia. Então, Deus tem gente fiel e infiel dentro do adventismo, trigo e joio, e Deus tem gente fiel e infiel em Babilônia. Então, Deus tem gente fiel e infiel dentro do adventismo, trigo e joio, e Deus tem gente fiel e infiel em Babilônia. Então, os sinceros de Babilônia virão para a igreja remanescente, e os infiéis do remanescente irão para a Babilônia. E eles se tornarão os nossos piores inimigos. Ou seja, Deus trará os sinceros que estão lá fora para a sua igreja. E ao mesmo tempo que a sacudidura vai tirar do nosso meio o infiel. Ou seja, Deus trará os sinceros que estão lá fora para a sua igreja. E ao mesmo tempo que a sacudidura vai tirar do nosso meio o infiel. Muito bem, meus queridos irmãos e amigos. Tempos atrás, questão de uns 4 anos atrás, eu gravei um vídeo aqui na TV Caminho Livre que eu intitulei Atenção, Católicos e Evangélicos, mais ou menos assim, né? Saiba o que a Igreja Adventista pensa a respeito de vocês. Onde eu falei exatamente sobre essa postura sectarista, exclusivista, ridícula e patética mantida
pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, dando conta, né, de que eles, os Adventistas do Sétimo Dia, enquanto uma organização com CNPJ, eles constituem o remanescente de Deus, a Igreja de Deus na Terra, o povo de Deus na Terra. Então, isso que o Arilton Oliveira acabou de afirmar aqui é a verdade acerca daquilo que o adventista ele se enxerga. É assim que o adventista se enxerga. É assim que a igreja adventista se vê. Ela se vê como a igreja de Deus, o remanescente de Deus, o povo de Deus. Pronto, e acabou. Todo mundo que está fora dela é Babilônia. Certo? Então, o pastor Arilton ele enumera aqui algumas razões pelas quais ele afirma que nenhum outro movimento poderá substituir a igreja adventista. Primeiro, porque ele diz aqui, a igreja possui um profeta moderno. Um profeta moderno, que cumpre Apocalipse 12, 17, Apocalipse 19, 10. É o espírito da profecia, que se cumpriria numa mulher que viveu no século XIX, que morreu no início do século XX, em 1915. Né? Esse seria o profeta moderno da igreja. Esse seria o profeta moderno. Esse é o primeiro critério que ele utiliza para poder dizer, para poder afirmar que nenhum outro movimento substituirá a igreja adventista como igreja remanescente de Deus na terra. Então a igreja tem um profeta moderno. O espírito da profecia se aplicaria a Ellen G. White. Isso aqui por si só é um absurdo. Né? Um absurdo isso. Quer dizer que o Espírito Santo fica de lado. Né? Tá bom, ok. Outra coisa que ele diz, nós brasileiros amamos Ellen G. White, mas não a seguimos. Leia-se, nós adventistas do sétimo dia, brasileiros, né? Amamos Ellen G. White, mas não a seguimos. Então quer dizer que adventista, ele é convidado a seguir Ellen G. White. Ok. Jesus de fora. Temos que pedir a ajuda de Deus para viver os princípios ensinados por Ellen G. White. Olha, nós temos que pedir ajuda para Deus para viver os princípios ensinados por Ellen G. White. Não pelo próprio Deus. Não por Jesus Cristo. Mais uma vez, Jesus e o Espírito Santo fora. Aí ele afirma, Deus tem na igreja adventista do sétimo dia o seu remanescente. Eu concordo em parte com isso. E vou dizer por que agora. Eu tenho dito aqui na TV Caminho Livre que, de acordo com aquilo que a Bíblia expressa como sendo evangelho eterno, evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, eu creio que Deus tenha um povo dentro da igreja adventista. Eu creio nisso. Assim como eu creio que Deus tenha um povo dentro das demais denominações cristãs, dentro da igreja católica, ainda no mundo, dentro do espiritismo, dentro do judaísmo, dentro do islamismo. Vocês estão entendendo? Então, por isso que eu estou falando que eu creio em parte com essa afirmação do Arilton aqui. Deus tem na igreja adventista do sétimo dia o seu remanescente. Então, por isso que eu digo que eu concordo em parte com ele. Deus tem um povo em cada denominação. Deus tem um povo dele. Se você ler, acho que é 1 aos Coríntios, onde Paulo ele é exortado através de um sonho e visão, a permanecer em Corinto, porque Deus tinha um povo lá que precisava receber a mensagem do Evangelho. E Paulo é exortado a ficar lá em Corinto, e ele fica lá, salvo engano, 1 ano e 6 meses pregando o Evangelho, porque Deus tinha um povo lá, certo? Então, essa é a lógica. Essa é a lógica. Porque Deus tem um povo espalhado, né, por aí, um povo que ainda não ouviu o Evangelho, é que nós precisamos pregar a toda tribo, língua, povo e nação, certo? Nós precisamos pregar. Então, por isso que eu concordo em parte com quando ele diz que Deus tem na igreja adventista o seu remanescente. Ele diz mais aí, olha, Deus vai fazer um chamado para os sinceros das outras denominações que são Babilônia. Então, pera lá, então Deus só se interessa pelos sinceros, pelos fiéis, né? Deus vai fazer um chamado para os sinceros. Deus não vai fazer um chamado eficaz
para todos que estão lá em Babilônia. Leia-se, Babilônia, quando a igreja adventista fala em Babilônia, leia-se Igreja Católica, igrejas protestantes, igrejas evangélicas, espiritismo. Leia-se tudo isso. Quando a igreja fala de Babilônia, leia-se tudo isso aí. Aí incluso, que eles não falam, islamismo, judaísmo, né? Em suas vertentes, certo? Então Deus vai fazendo um chamado para os sinceros das outras denominações, que são Babilônia, para quê? Para que eles componham a sua igreja, que seria a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha só, vejam como isso é absurdo, isso é patético, isso parte de uma autoimagem enganosa, equivocada e que não encontra sustentação bíblica. Isso é que é o pior de tudo, né? Não encontra sustentação bíblica. Ou seja, de que Deus vai chamar os sinceros de Babilônia para integrarem a igreja adventista. Por quê? Porque, segundo ele, haverá uma sacudidura escatológica, agora no final dos tempos, onde o joio será separado do trigo. Ou seja, o trigo permanece dentro da igreja adventista do sétimo dia, o joio cai fora. Aqueles sinceros de Babilônia são convidados a entrar para a igreja e a lacuna que foi deixada pelo joio dentro da igreja adventista é preenchida. E aí fica tudo bem. Gente, pelo menos o Arilton Oliveira, ele está fazendo uma pregação intramuros, ou seja, é para casa, né? Pelo menos ele está sendo honesto. Pelo menos ele não está tentando tapar o sol com a peneira. Pelo menos, como fazem outros pastores, eles não ficam enganando o povo. Pelo menos isso, pelo menos o Arilton tem coragem de vir a público e mostrar o que a igreja adventista pensa de si mesmo, o que a igreja adventista pensa acerca das outras denominações. Eu queria ler com vocês um texto de Apocalipse, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 8. Vamos ler, depois a gente comenta. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram marcados com o selo 12.000. Ok. Vamos procurar entender pelo menos aquilo que a gente precisa entender logo ao ler esse texto aqui, certo? Olha, João, aqui no capítulo 6 de Apocalipse, versículo 17, está dito o seguinte: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Evidentemente, João, o profeta, quando ele fala sobre a ira deles, ele está se referindo aos ímpios e a ira que Deus aplicará a todos os ímpios. Ou seja, a ira de Deus acometerá, afetará, repousará sobre toda a impiedade, todos os ímpios. E aí ele faz uma pergunta: quem poderá subsistir? Aí entra o capítulo 7, que é quando ele vê, como que aqui no capítulo 7 ele vai responder a essa pergunta: quem poderá subsistir? Quem poderá passar incólume pela ira de Deus, condenando toda a impiedade? Quem poderá passar incólume? Quem será protegido, né? Quem conseguirá suportar esse tempo, o tempo em que a ira de Deus irá se manifestar?
Quem poderá subsistir é a pergunta. E o capítulo 7 responde essa pergunta. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Sabemos que a terra não tem canto. Quando João vê isso aqui, isso quer dizer que os anjos estão em todos os quadrantes da terra. Norte, sul, leste, oeste. Os 4 pontos cardeais, dando a entender que os 4 anjos estão em todos os quadrantes, em todos os lugares da terra, né? Segurando os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Ventos, em textos apocalípticos, normalmente tem o sentido de destruição. Por exemplo, eu leio aqui em Jeremias, capítulo 51, verso 1, só para que você entenda. A gente precisa buscar na própria Bíblia a chave para interpretar certos textos. Jeremias 51, 1. Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e os seus habitantes. Um vento destruidor. Então, vento em textos apocalípticos tem esse sentido, de ventos destruidores, que trazem desolações, catástrofes, desarmonia, guerras. Certo? Entenda isso. Então, esses 4 anjos que estão nos 4 pontos cardeais da terra, eles estão retendo esses ventos para que eles não soprem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Olha, verso 2. Vi outro anjo. Olha, aparece agora, além dos 4 anjos, segurando os 4 ventos, aparece em cena que agora um outro anjo, que subia do nascente do sol. Nascente do sol é no lado leste, no oriente, é lá que o sol nasce, né? Isso, evidentemente, é uma expressão de linguagem, né? Tendo o selo do Deus vivo. Então, um outro anjo aparece portando o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos que estão segurando os 4 ventos. Aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, evidentemente às árvores, né? Aí esse outro anjo, que aparece em cena agora, ele diz, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. É preciso parar aqui para analisar algumas coisinhas dos versículos 2 e 3. Primeira coisa que precisa ser dita. Esse outro anjo que aparece, ele aparece portando o selo de Deus. O que seria o selo? Qual é a palavra no grego, no original grego, para selo? Aqui no versículo 2, depois aparece a mesma palavra no versículo 3, depois aparece a mesma palavra no versículo 4, depois aparece a mesma palavra no versículo 8. Então, qual é o sentido disso? Qual é a palavra grega para esse selo aqui? Por que isso tem que ser questionado? Por que a gente tem que fazer esse questionamento? Porque a Igreja Adventista vai dizer que este selo, que o anjo, esse outro anjo que aparece, portando, segurando esse selo, é a guarda do sábado. O 4º mandamento da lei de Moisés, que Deus deixou como sinal da aliança que ele fez com o povo de Israel. Deus fez um pacto, uma aliança com o povo de Israel e deu o sábado, enquanto mandamento, como sinal entre ele e o povo de Israel. Então a Igreja Adventista vai dizer que esse selo é a guarda do sábado, que era um sinal. Então ela vai dizer que o sábado é um selo. Dias atrás, eu tive a oportunidade de assistir um vídeo onde o senhor Luiz Gonçalves, pregando numa igreja adventista em Nova York, para brasileiros, evidentemente, ele disse em alto e bom som que este anjo aqui é um símbolo da igreja adventista do 7º dia.
Ele disse claramente isso aqui. Esse outro anjo que aparece em cena aqui, ordenando ou advertindo os 4 anjos a não soltarem os 4 ventos, esse anjo é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, se isto realmente fosse verdade, nós teríamos que entender que a Igreja Adventista, ela detém o poder de dizer para os 4 anjos o seguinte: olha, vocês não podem soprar os ventos da destruição, da desolação, das guerras, enquanto nós não pregarmos o sábado para a Babilônia, Igreja Católica, igrejas protestantes evangélicas, e trazermos esse povo todo lá de Babilônia para a Igreja Adventista. Vocês não podem fazer nada. Então a Igreja Adventista teria essa autoridade para poder reter os 4 ventos. Olha só para onde vai desembocar essa interpretação bem exclusivista, né, do senhor Luiz Gonçalves, que sabe tudo de Apocalipse. Só que não. Então veja, qual é a palavra para selo aqui em Apocalipse 7? Vamos lá? Eu estou aqui com o meu Novo Testamento grego. Está aqui, ó. Textos Receptus. Esse texto foi publicado a primeira vez em 1611. Tá? Então vamos ver aqui. Qual é a palavra que aparece para selo aqui em Apocalipse capítulo 7? Primeiro no verso 2. A palavra é esfragida theozontos, selo do Deus vivo. Esfragida é o termo grego para selo. Aí ela aparece de novo, aqui no versículo 3. E no versículo 3, qual é a palavra? Esfragisomen, que vem de esfragida. Esfragisomen, certo? Veja que a palavra continua sendo basicamente a mesma. Aí aparece aqui no versículo 4 de novo, a palavra selo. No versículo 4, no grego, está assim: esfragisomenon, também da mesma raiz, esfragida. E a palavra selo aparece de novo no versículo 8, com relação à tribo de Benjamim. E a palavra do selo do versículo 8 de Apocalipse 7 é esfragismenoi, também possuindo como a mesma raiz, esfragida. Certo? Tenham isso em mente. Gravem isso que eu estou falando agora, porque isso aqui é muito importante. Aí, o texto de Apocalipse diz que aquele selo, aquele anjo que aparece na cena aqui, gritando para os 4 anjos que estão retendo os 4 ventos o seguinte: olha, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos. Interessante que ele é um anjo é um singular, né? É um angelon no singular, mas aí ele diz que até marcarmos, ou seja, ele faz uma expressão aqui já no plural, embora ele seja um, não é apenas um anjo envolvido nessa missão de marcar com o selo os servos do nosso Deus. Esse é um outro detalhe que precisa ser considerado, certo? Um detalhe também interessante. Aí, olha, até marcarmos com selo a testa dos servos do nosso Deus. A palavra para testa, aqui no Apocalipse 7, é metopon. Metopon, testa. Só que nós sabemos que esse texto é simbólico, ele é tipológico. Então, isso não quer dizer que Deus vai marcar a testa dos seus servos com um sinal, um selo. Não é isso. Como se estivesse aplicando um carimbo na nossa testa, na testa dos crentes. Não, não é isso. Testa, então, ela teria um sentido com mente. Mente, que no grego é gnous. Teria um sentido com coração, que no grego é cardios, ou cardias, coração.
Então a testa tem esse sentido interior. É no interior de cada crente que o selo será aplicado. Você tem que entender isso. Você precisa entender isso para que você, de acordo com a palavra, possa ir fazendo uma exegese minimamente acurada. Então presta atenção. Vamos agora para a seguinte pergunta. Com que esfragida, que é a palavra grega para selo, aqui no Apocalipse, tem associação ou relação? Seria com o sábado do quarto mandamento? Com Shabat? Seria com o sábado? Se não for com o sábado, se for com outra coisa ou outro alguém, vamos ver quem? Então vamos ver com que a palavra selo está associada. Então, para isso, nós vamos abrir na nossa velha e boa Bíblia em português, 2 aos Coríntios, capítulo 1. Vamos lá comigo? 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 22. Vamos ler o 21 e o 22 para contextualizar. Presta bem atenção nesse texto de Coríntios, que nós vamos ler, para que você comece a entender Apocalipse capítulo 7, tá? Vamos lá. 21, 22. Mas aquele que nos confirma, juntamente com vocês, em Cristo, percebam, vá percebendo esses detalhes. Aquele que nos confirma, juntamente com vocês, Paulo falando para a igreja de Corinto, em Cristo, e que nos ungiu, é Deus. Então, Cristo, Deus Pai, aparecem aqui. E o verso 22, que também, olha, acerca de Deus, que também, além de confirmar, que também pôs o seu selo em nós. Tá vendo? Ele confirma, Deus confirma em Cristo, os crentes, ele confirma de que modo? Pondo o seu selo em nós. Nós quem? Os crentes. E de que forma Deus nos confirma com ele mesmo? Pondo o seu selo. Pondo o seu selo em nós. E aí o texto diz, e nos deu o penhor do Espírito, que não é outro senão o Espírito Santo. É onde? Onde que Deus deu o penhor do Espírito? Onde foi que isso se deu? No coração. No cardiais, no cardias, no cardio, que tem um sentido simbólico de mente, nous, no grego. Vocês estão entendendo? Olha como esse texto é rico em informações. Então, o selo de Deus, ele está associado, quer você queira, quer não, ao papel da Trindade em buscar os servos de Deus. Em ir em busca dos servos de Deus. Em sair à procura dos servos de Deus. Nós temos Cristo, nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo envolvidos nesta busca pelos servos de Deus, que vão ser confirmados com o que mesmo? Com o selo. Agora, vamos para o grego. Vamos para o grego. Qual é a palavra que aparece aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 22, para selo? Qual é a palavra? Esfraguissamenos, cuja raiz é esfragida. Mesma palavra grega para selo no Apocalipse 7. Sfragissamenos, emaskaidos ton, arrabona, to, pneumatos, entais, cardias, emon. Isso é o que o texto diz em grego. O texto de Coríntios 1, 22. Que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Vejam só, com quem
o selo está associado. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vocês não podem perder isso de vista. E onde é que isso se concretiza? Aqui, ó, na nossa metopon simbólica, no nosso coração, cardiais, ou na nossa nous. Vocês estão entendendo? Há dois textos que eu quero que vocês também leiam comigo. Primeiro no nosso português, depois a gente vê no grego, para termos a convicção e a certeza de que esfragida, selo, no grego, especialmente ali de Apocalipse capítulo 7, tem relação. Efésios 1, 13 e 14. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele, que é Jesus, né? Também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Veja com quem o selo está associado, aqui, segundo Paulo aos Efésios, ao Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. Nós, quando somos selados, quando é que nós somos selados, segundo Efésios 1,13? Quando cremos em Jesus Cristo. O texto de Efésios 1,13 está deixando claro que o selamento tem relação com o crer em Jesus Cristo, não com a guarda de um quarto mandamento da lei de Moisés. Percebam isso, meus irmãos adventistas do sétimo dia, que dizem prezar, que dizem primar, por um assim diz o Senhor, por um está escrito autoritativo como este aqui, esfragida, o selo de Apocalipse, não tem relação com a guarda do sábado, mas tem relação com o próprio Deus, Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, no que concerne aqui, a nos confirmar como quê? Como propriedade de Deus agora. O Espírito Santo é este penhor que nos garante como propriedades de Deus. Eu e você que cremos em Jesus Cristo. Somos propriedades de Deus porque fomos selados com o Espírito Santo da promessa quando cremos por intermédio do próprio Espírito Santo. É com isto, exatamente com isto, que tem relação o esfragida, o selo de Apocalipse. Esse texto de Efésios 1,13, no grego, está expresso de que modo? Qual é a palavra que aparece para selo aqui? Qual é a palavra que aparece para selo? Efésios 1,13. Esfragisthete. To pneumatites evangelias to agion. Esfragisthete, cuja raiz é esfragida, lá do texto de Apocalipse 7. Ou seja, a mesma palavra, com o mesmo sentido, para uma mesma ideia, para um mesmo conceito, qual seja o de selo. Ou, no caso aqui, selados. Fomos selados pelo Espírito Santo da promessa, quando cremos em Jesus Cristo. Isso é o que o texto está dizendo. É o que o texto bíblico está dizendo, inclusive no seu original grego. Aí aqui em Efésios 4:30, está dito o seguinte: não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Foram selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. O Espírito, o selo, tendo relação com o Espírito Santo, como aquele que nos sela para o dia da redenção. O selamento, então, é uma garantia de que nós somos propriedades de Deus e de que nada nos poderá separar desse mesmo Deus. Olha o texto grego. Qual é a palavra para selo, ou para selados, aqui em Efésios
30. A palavra é a mesma de Efésios 1:13. Esfragisthete, da mesma raiz, esfragida, do Apocalipse 7. Então, vocês estão percebendo que o selo ao qual o Apocalipse 7 se refere, como sendo portado por aquele anjo que aparece na cena e que ordena, vamos voltar lá, Apocalipse 7, para a gente não perder o fio da meada. Este selo, que é portado por esse anjo, ele não tem relação com o sábado, Shabat. Não tem. Ele tem relação com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que nos sela quando nós cremos em Jesus Cristo. E aí nós nos tornamos pessoas confirmadas pelo próprio Deus, em Cristo, através do Espírito Santo. Somos agora propriedades de Deus. Então, meus queridos irmãos, esse anjo, esse outro anjo que aparece em cena e que ordena os 4 anjos que estão nos 4 quadrantes, nos 4 pontos cardeais da terra, a não soltarem esses ventos da destruição, esse anjo, ele é um símbolo de quem mesmo? O Luiz Gonçalves diz que é da Igreja Adventista. O Arilton Oliveira, tenho certeza, estaria muito disposto a aceitar esta interpretação também. Mas é óbvio que este anjo tem uma associação com todos nós que recebemos a incumbência de Jesus Cristo de pregarmos o seu evangelho, como está dito lá em Mateus 28, 18 a 20, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Por que Jesus está conosco todos os dias? Porque nós fomos selados com o Espírito Santo. Então, a incumbência de processar o selamento, que não é outra coisa senão o quê? O anúncio do Evangelho, o querigma, né, do Evangelho, alcançando quem, precisamente? Olha, até marcarmos com um selo a testa 2 servos do nosso Deus. Então, nós crentes temos que pregar o Evangelho a todas as nações, porque Deus tem os seus servos em todas as nações. Em todas as nações, Deus tem os seus servos. Deus está interessado, Deus sai à procura, utilizando-se de nós como seus embaixadores, em busca dos seus servos, que quando ouvem o chamado do Evangelho, o que acontece? Eles, por meio do Espírito Santo, crerão em Jesus Cristo. Crendo em Jesus Cristo, eles são selados. Esfragisthete. São selados com o Espírito Santo da promessa. O selo é o esfragida. Aqui, ó, na testa, no metopom, no cardio, na nous, coração e mente. Estão entendendo? É com relação aos servos que Deus está interessado. Eu vou mostrar isso agora para vocês aqui. Os anjos de Deus tendo como auxílio luxuoso o nosso auxílio, porque Deus nos incumbiu de pregar o Evangelho, eles vão atrás de quem mesmo? De quem que os anjos vão atrás? Ah, fácil. Abra comigo aqui, ó. Mateus 24, 31. Mateus 24, 31.
E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. É atrás de quem que Deus vai? Quem é que Deus está procurando? Evidentemente, na figura dos anjos e, evidentemente, do nosso trabalho missionário. Quem é que Deus está procurando? Os escolhidos. Os seus servos, como diz Apocalipse 7:3. Os seus servos. Deus não está anunciando o evangelho procurando toda a criatura, panquitisma da terra. Panquitisma. Não. Ele está procurando os seus doulos, que é a palavra grega para servos. Doulos, servos. Veja, são servos. Quem manda neles? Deus. Quem é o senhor deles? Deus. Então, esses servos não são senhores de si mesmos. Eles são servos. Se são servos, eles têm que se submeter à suzerania e à soberania de Deus. Eles não podem, por uma questão até de lógica e espiritual, manifestar livre-arbítrio que só a Deus pertence. Ou seja, seria o livre-arbítrio que daria a condição para cada crente dizer o seguinte: eu sou o senhor do meu destino, como disse o Ted Wilson, presidente mundial da Igreja Adventista dias atrás. Você é o senhor do seu destino. Outro que disse isso, a mesma coisa foi aquele teólogo brasileiro que está lá nos Estados Unidos agora, que lá no White State, esqueci o nome dele. Você é o senhor do seu destino. Não. Deus não está procurando senhores dos seus destinos. Deus está procurando seus servos. Pessoas que se submetem ao senhorio de Deus. E Mateus 24:31, nas palavras do próprio Cristo, está dizendo: ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. 4 ventos, 4 cantos da terra, 4 anjos retendo os ventos da destruição, até que Deus, através dos seus anjos e através de nós, possamos sair em busca dos seus servos. Agora um detalhe. Veja, nem terra, nem mar, nem árvores serão danificados, enquanto o selamento não se completar. Do ponto de vista divino, Deus sabe exatamente o número de servos que Ele tem no mundo. Ou você quer negar isso aí, Adventista? Você quer negar isso que eu acabei de falar? Vou repetir. Do ponto de vista divino, Deus sabe a quantidade exata de servos que Ele tem espalhados pelo mundo. Deus sabe. Você quer negar isso aí? Você tem coragem de negar isso? Do ponto de vista humano, Deus disse para Abraão o seguinte: olha, conta as estrelas, se é que você pode contá-las, assim será a sua descendência, Abraão. Ou seja, Deus afirma para Abraão, depois de justificá-lo, Deus afirma para Abraão que a sua descendência seria incontável, como as estrelas do céu. Mas aqui, no Apocalipse, existe um número fechado de pessoas que são seladas. E todas essas pessoas que são seladas aqui no Apocalipse, em número de 144 mil, segundo o texto, fazem parte do povo de Israel, 12 mil de cada tribo. Mas o detalhe que eu gostaria de salientar antes de falar sobre essa questão de 144 mil, que eu vou falar no próximo vídeo, é isso aqui, olha: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que o selamento esteja completado. Isso significa dizer que esses terroristas climáticos da extrema esquerda no mundo, veja, é uma opinião minha, política minha, não existe esquerda no mundo, existe extrema esquerda. Assim como eles nos acusam de sermos de extrema direita, nós que somos patriotas, que amamos a nossa bandeira, né? Nós somos de extrema direita.
Mas são os extremistas, os terroristas climáticos da extrema esquerda, que dizem que têm a responsabilidade de preservar o planeta, de guardar o planeta, de cuidar do planeta. São eles que levantam essa bandeira, né, da preservação da ecologia da Terra, da nossa fauna, da nossa flora. Eles levantam essa bandeira, né, simplesmente como um pretexto. Para quê? Para cercear a liberdade dos habitantes da Terra, como se eles recebessem de Deus a incumbência de guardar ou preservar ou cuidar da Terra. Os terroristas climáticos. E aí tem um recado para eles aqui no Apocalipse, tem um recado para eles. Depois que o selamento for concluído, terra, mar, verde, fauna e flora serão afetados. Porque quem tem o controle dos elementos da Terra, do universo, é Deus. E essa ordem de coisas na qual nós hoje habitamos, ela será destruída. Não o planeta, mas esta ordem de coisas na qual nós estamos e habitamos, isso será destruído. Isso aqui é um recado contra esses terroristas climáticos que vivem aterrorizando a vida de quem realmente crê em Deus nesse mundo. Não adianta, vocês podem espernearem-se, esbravejarem-se, vocês ímpios, terroristas climáticos da extrema esquerda, que não se converterem, que não forem servos escolhidos ou eleitos de Deus, vocês sofrerão as pragas do Apocalipse. Vocês vão sofrer as pragas do Apocalipse, porque essa ordem de coisas aqui será destruída. E hoje, quem que destrói mais a Terra? Quem que destrói mais o pouco de harmonia que ainda existe nesse planeta? Justamente esses, que querem preservar o planeta, que falam num bem do planeta, como se eles tivessem o poder de evitar que o planeta seja destruído. Ou planeta não, essa ambiência seja destruída. Eles não têm esse poder. E vocês sofrerão as pragas do Apocalipse. Porque depois que o selamento se encerrar, terra, mar, né, rios, árvores, ou seja, fauna e flora, serão tremendamente afetados pelas pragas de Deus. Pode espernearem-se, podem esbravejarem-se, pode fazer o que vocês quiserem, perseguirem as pessoas de bem que ainda estão nesse mundo, porque vocês serão atingidos. Agora, os servos de Deus não. Ainda que eles sejam mortos, mas no último dia, Deus os ressuscitará. Porque Apocalipse capítulo 5, verso 9 diz: digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para quem? Quem foi que Jesus comprou e para quem ele comprou? Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Servos de Deus, que estão nas tribos, línguas, povos e nações, espalhados por aí. Jesus comprou com seu sangue. Foi com seu sangue que ele comprou. Não será com guarda do sábado que você será comprado para Deus, irmão. Não será com guarda do sábado. Ponha isto na sua cabeça, no seu metopom, na sua testa, no seu cardio e na sua nous, no seu coração e na sua mente. Ponha isso. Guarde essas palavras, porque elas são palavras da verdade. Por último, eu quero ler com você, 2 aos Tessalonicenses. Perdão, 2 a Timóteo 2,19. Eu quero ler no grego também. Qual é a palavra que aparece para selo aqui em Timóteo, tá? Deixa eu abrir aqui no meu Novo Testamento grego aqui.
Timóteo 2,19. Vamos lá. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afastem-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Qual é o selo baseado nesse firme fundamento? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Esse é o selo. Deus conhece. E Deus vai atrás desse que eles conhecem, porque lhe pertencem. Lhe pertencem. E esses que lhe pertencem, ele os deu a Jesus. Isso está registrado em João 6, em João 17. Ele os deu a Jesus, para que Jesus possa devolvê-los para ele. Olha a dinâmica da graça funcionando aí. Você está entendendo? Qual é a palavra para selo aqui em 2 Timóteo 2,19? Esfragida. Esfragida. Esfragida, o selo, tem relação com guarda do sábado? Não, tem relação com o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Especialmente com o Espírito Santo, no qual nós fomos selados. Nós somos propriedades de Deus. Ainda que sejamos mortos por sermos perseguidos agora nos últimos dias, nós estamos com a nossa salvação garantida. Ninguém nos tirará das mãos de Deus. E esse papo de Arilton Oliveira e de toda a igreja adventista que se auto-enxerga como a única igreja de Deus na terra, isso levará muitos adventistas do sétimo dia para mais um desapontamento. A igreja passará por mais um grande desapontamento por conta desta autoimagem não fundamentada pela palavra de Deus. Essa autoimagem é equivocada. Este conceito exagerado de si mesmo, enquanto igreja de Deus, única igreja de Deus na terra. Vocês que pensam como pensa toda a igreja, acerca de si mesma, desse papel único, exclusivista e sectário, vocês serão tremendamente decepcionados. Se vocês não observarem, mas assim diz o Senhor, que é o que eu estou mostrando para vocês, vocês serão grandemente desapontados de novo. Não estou falando que vocês passaram por um grande desapontamento, mas o movimento adventista será objeto de um novo desapontamento. No próximo vídeo, eu vou tratar de alguns aspectos daquilo que a Bíblia diz acerca da identidade dos 144 mil, porque existe um debate grande em torno dos 144 mil que foram selados com o selo de Deus, com a esfragida de Deus, né? Segundo o texto, literalmente falando, eles são da tribo de Israel, né? Eles seriam da tribo de Israel. Mas será que somente da tribo de Israel sairão os 144 mil selados? Nós precisamos colher algumas pistas aqui na palavra, especialmente no Apocalipse, para a gente poder tentar pelo menos começar a compreender isso, certo? No próximo vídeo a gente fala um pouco sobre esse assunto aqui. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.